Sejam todos bem-vindos. E nós vamos falar sobre a importância, né, que é de você saber botar preço no seu trabalho. Esse é sobre o nosso tema. E o porquê que sua cliente acha caro o seu trabalho. Então, hoje o tema vai ser sobre isso. E, e por que nós precisamos aprender a dar valor no nosso trabalho? Experiência, né? Temos muita, fizemos já muitos trabalhos, de uma certa forma, já fizemos muitos trabalhos para televisão, novelas, comerciais. Então, essa experiência de preço e valor, nós temos muito. Na verdade, você sabe qual é a diferença do preço e valor? Vamos pensar um pouco sobre isso. Então, eu vou contar uma história para vocês. Com certeza, ou talvez você conheça já essa história, sobre um homem chamado Seu Hilário. Era uma firma grande e essa firma estava fazendo um cruzeiro. E esse cruzeiro já estava todo organizado, todo planejado, todos os bilhetes já comprados para esse cruzeiro. E num determinado momento os engenheiros já foram verificar, né, os motores desse cruzeiro, desse navio. E quando eles chegaram para verificar esse motor, eles perceberam o quê? Que o motor não estava funcionando. E aí o que que eles falaram? O que é que nós vamos fazer nesse momento? Não poderia dizer para os seus clientes que não iria fazer esse cruzeiro. Então eles lembraram que tinha um senhor chamado Seu Hilário. O Seu Hilário, ele já tinha mais de 30 anos de experiência, ele já estava acostumado a consertar e fazer trabalhos em grandes navios de carga, navios de cruzeiro, então ele já estava acostumado. Ligaram para o Seu Hilário. O Seu Hilário foi fazer esse trabalho. Chegando lá, ele olhou, ouviu um pouco, tentou ligar o motor não funcionava. O que é que ele fez? Ele tirou simplesmente um martelinho dentro do seu bolso. Ele foi lá e bateu esse martelo. Ele bateu nesse martelo e, de repente, o motor voltou a funcionar. E aí, tudo bem, ele foi para casa, tudo com 7 dias mais ou menos. Ele chegou para quê? Ele mandou essa fatura, né, para a empresa. Quando ele mandou essa fatura, as pessoas ficaram assustadas. Tenha coragem de cobrar este preço por um conserto, uma coisa que não ficou nem 10 minutos. Ligaram para o Seu Hilário. Ligaram para o Seu Hilário e perguntaram: como? Por que o senhor teve coragem de cobrar esse preço? Eu acho que o senhor está nos roubando, né? Falando alguma coisa assim. E o Seu Hilário ficou triste, pensando. Aí ele falou: ok, eu vou mandar a fatura para vocês detalhada do conserto. E ele mandou. Quando ele mandou essa fatura detalhada, estava escrito assim: para bater a batida custou $5. E o conserto custou 9.955. Falou: mas como? Como o senhor tem coragem de cobrar esse preço? Ele falou: olha, eu tenho 30 anos de experiência. Então, eu não cobro pelo que eu faço. Eu cobro pelo que eu sei. É simplesmente assim. Então, nós temos que agregar valor no nosso trabalho. O nosso trabalho artesanato, ele tem o seu valor. Por quê? Porque são experiência de tempo de trabalho. O trabalho artesanal leva um tempo. Muitas vezes você precisa estudar, você não chega simplesmente e faz um trabalho. Então, o artesão, ele precisa agregar valor ao seu trabalho. Porque muitas vezes o artesão, ele é o próprio culpado, porque ele faz um trabalho, ele está tão acostumado a fazer esse trabalho que para ele é indiferente o preço que ele vai vender. E nós não podemos olhar o nosso trabalho dessa forma, porque o trabalho artesanal, ele requer conhecimento prévio muitas vezes, ele possui um fator humano nessas peças, ele tem um fator humano nessas peças. Então, por essa razão, é que você não pode simplesmente vender sua peça o preço porque é baratinho, sabe? O artesanato não é uma coisa baratinha, é uma coisa que requer
realmente um certo trabalho, ele requer certo reconhecimento. Ele muitas vezes você precisa buscar que material você utilizar, que tipo de cola, muitas vezes você precisa pesquisar. Então você está sempre buscando um material diferenciado. Eu vou contar outra experiência para você. História que eu tenho, né? Então, uma certa vez, e você tem que saber como apresentar o seu trabalho, né? Você tem que agregar valor no seu trabalho. Quando eu decidi mostrar meu trabalho para o Faustão, eu fui lá, né? Comecei com a mulher e para apresentar o meu trabalho. E como eu faço isso? Eu tenho que apresentar meu trabalho da melhor maneira possível, porque é essa maneira de apresentar esse trabalho que vai fazer todo o diferencial. Quando eu apresento esse trabalho, eu tenho que agregar valor nessa peça, nesse trabalho que eu estou apresentando. E você tem que fazer de uma certa forma que você mostre que é um trabalho exclusivo, é um trabalho que ele é feito com identidade. O trabalho artesanal, ele tem uma identidade, porque é uma peça única, é uma peça exclusiva. Então, chegando lá, o que é que eu fiz? Eu busquei todo esse conhecimento para mostrar esse trabalho de uma forma realmente especial. E ela falou assim: você trouxe alguma peça, né? Porque eu levei um álbum, né? Com as peças, com fotos, tudo. E ela falou: e você trouxe alguma peça? Aí eu falei: trouxe sim, trouxe. Mas eu falei: trouxe com muita certeza, com muita firmeza. Porque eu sabia do que eu estava mostrando, eu sabia do que eu estava apresentando, porque você tem que ter segurança também quando você vai encontrar a cliente. Porque na sua apresentação, quando você está apresentando, a cliente automaticamente ela já decidiu se ela vai comprar ou não. Porque, na verdade, quando você tem autoridade para mostrar o seu trabalho, ela não vai comprar pelo preço, ela vai comprar pelo valor do que você está apresentando. Então, imediatamente, ela olhou o trabalho e falou: uau, é isso que eu estava buscando. Olha, é tão interessante quando você mostra uma peça, uma criação sua para uma pessoa e uma cliente ou uma pessoa que não conhecia seu trabalho ou que conhecia seu trabalho, mas ela está buscando uma coisa diferente, ela vai falar: uau! Então, isso é muito interessante, porque ela também vai falar com o olhar, com a reação, né? Então, foi assim que aconteceu. Então, por isso, eu comecei a trabalhar com eles, trabalhei alguns anos. E por quê? Porque você tem que mostrar autoridade. Autoridade. Você tem que mostrar que você trabalha. Não é, eu trabalho com amor, sabe? Eu trabalho só com amor e é igual o preço que eu estou vendendo. Não é assim que você tem que mostrar o seu trabalho. Você tem que mostrar com autoridade, com conhecimento. Como as pessoas costumam falar, um conhecimento de causa. Porque você levou tempo para fazer. Aquela peça tem a sua identidade, ela tem as suas digitais, ela tem tudo isso e muito mais. Então você tem que realmente agregar valor na sua peça. E nesse momento, a sua cliente, quando ela decide comprar, ela realmente está comprando. Ela não está comprando pelo preço, porque está baratinho, ela está comprando porque ela viu o que realmente o seu trabalho tem valor. E uma coisa importante, quando você faz isso, você surpreende sua cliente. Né? Você surpreende com sua cliente. E é muito importante quando você vai fazer um trabalho, você pode simplesmente fazer uma embalagem interessante, muitas vezes um lacinho que você faz toda a diferença quando você vai entregar uma peça para a cliente. Ela sente que você fez aquele trabalho com o quê? Com amor, com dedicação. Ela não está fazendo só pelo dinheiro. Ela, além de amar o que faz, ela faz com conhecimento, com autoridade. Então, isso é muito importante quando você faz. Né? Precisamos realmente agregar valor ao nosso trabalho. Isso é muito importante. Porque quando você agrega valor ao seu trabalho, o seu cliente ele também percebe. Ele percebe que seu trabalho realmente foi feito com dedicação. O seu trabalho requer carinho. E muitas vezes a cliente ela só pensa que seu trabalho é caro, muitas vezes, porque você não agregou valor. Né? Porque existe uma grande diferença entre preço e valor. É totalmente diferente essas duas palavras,
né? Para quem trabalha faz trabalho artesanal, quem faz trabalho manual sabe muito bem disso. Tem essa grande diferença entre valor, valor e preço. Então, o que é o valor e o que é o preço? O valor, no final de tudo, o valor é o quê? É o físico, é o dinheiro que o cliente está pagando. Esse é o preço, né? Esse é o preço. É o dinheiro que o seu cliente está pagando aqui. Mas o valor é o que, como você faz. É o que você faz, como você apresenta. Então, esse é o valor. Então, quando você tem esse valor agregado a esse trabalho, o seu cliente automaticamente ele vai perceber. Ele vai perceber, é automático o cliente perceber. Porque quando você mostra para ele, você tem que mostrar de uma certa forma, que quando você mostra, ele automaticamente ele vai qualquer preço que você falar, ele vai achar barato. Por quê? Porque você antes de você falar o preço, você agregou valor à sua peça. Então, essa é uma parte importante quando você faz uma apresentação do trabalho artesanal. E aí, vou falar uma outra coisa para vocês. Eu trabalhava numa praça. Ali, quem conhece o Rio de Janeiro, conhece a Praça do Lido, que fica bem no comecinho já de Copacabana, entre Copacabana e Leme, né? Quem conhece essa praça. E tem uma feira, existe uma feira muito conhecida que fica em Ipanema, né? É outra feira. Então, trabalhando nessa praça, eu sempre gostei de trabalhar com o quê? Com exclusividade. Esse sempre foi o meu forte. Eu sempre fazer esse diferencial, né? Eu sempre tive esse diferencial que eu sempre gostei de trabalhar com peças exclusivas. Então, trabalhando nessa praça, uma certa vez, veio uma cliente. E ela tava duas amigas, elas conversaram, olharam as peças, tudo, e uma falou para outra assim: "Ah, não, vamos lá em Ipanema". Então eu trabalhei nessa praça, eu trabalhei naquela praça do Lido. E aí elas conversaram entre elas e uma falou para outra: "Ah, vamos em Ipanema, vamos ali em Ipanema, naquela outra feira, que com certeza a gente vai encontrar essa peça mais barata, porque aí essa cliente ela estava procurando uma coisa barata. Ela não estava procurando, ela queria coisa exclusiva, mas queria uma coisa barata, né? Que é uma coisa artesanal, feira". E eu tomei a liberdade e falei assim: "Olha, eu trabalho com exclusividade e eu tenho certeza e te garanto, isso eu te garanto. Se você encontrar uma peça como essa em Ipanema ou em qualquer parte do mundo, saiu daqui". Sabe o que eu falei eu falei com muita segurança, com muita certeza, porque realmente eu tinha conhecimento disso. Eu sabia que eu era a única pessoa que trabalhava com aquele material, que fazia aquelas peças. Então eu tinha autoridade para falar naquele momento, né? Naquele momento. Então, quando você trabalha com exclusividade, você também você agrega valor na sua peça. Tem que ter uma certa ousadia, às vezes, né? Para fazer. Porque muitas vezes, quando você faz uma peça diferenciada, a cliente fala: "Ai, tem gente que tem coragem de usar uma peça dessa", né? Tem essa coisa. Sim, tem pessoas que querem realmente coisas especiais, né? Que é coisa exclusivas. E quando a pessoa olha e fala: "Uau, é feito com esse material, essa peça", e as pessoas ficam encantadas. Então, essa é uma coisa que fica totalmente diferente quando você trabalha, você faz um trabalho realmente exclusivo, né? Porque essa é a ideia. A coisa de copiar, realmente, ela está completamente fora. Então, você tem que buscar conhecimento. Essa que é uma parte importante, porque quando você busca conhecimento, quando você tem conhecimento, você vai estar ganhando pelo quê? Pelo que você sabe. Então, você sabe agregar valor, porque você sabe técnicas especiais, você vai buscar fazer um acabamento especial nas suas peças. Então, tudo isso agrega valor na sua peça. Então, quando você vai vender, você não vai vender porque é artesanato, e aí eu posso vender baratinho, porque aí você não tem segurança de você falar do seu preço, né? Que quando você fala assim: "Ah, esse preço é 20, mas aí para você eu posso fazer 10". E por falar nisso, eu vou contar uma história para vocês. Lá nessa Praça do Livro.
Eu vendia sandálias enfeitadas, essas sandálias havaianas, tem muitos anos. E eu estava vendendo essas sandálias, o meu preço na época era, eu lembro bem claro, que era R$ 18. E aí, como eu não tinha muito número, não tinha muito tamanho, eu falei assim: ah, eu vou botar essas sandálias a 15 para acabar rápido, porque depois vem uma nova coleção. E aí eu falei assim: ó, hoje essa sandália. Aí chegaram clientes e eu falei: hoje essa sandália tá 15, mas o preço normal, que você nunca deve dar desconto na sua mercadoria. Nunca deve dar desconto na sua mercadoria. Isso é claro. Esse foi o que aconteceu comigo. E quando eu falei isso, quando eu falei para a cliente que o preço era 18 e naquele dia eu estava vendendo a 15, qual foi o primeiro pensamento dela? Acredito eu. Ah, imagina, né? Imagina, tá dando desconto porque realmente o preço deve ser isso, né? Aí uma virou para outra e falou assim: imagina, esse povo é assim. Eles sempre falam que a mercadoria estava outro preço e agora estão falando esse preço. Eu falei: olha, eu realmente o preço é 18. Se vocês olharem, tá debaixo da sandália, debaixo da sola, tem o preço. Mas nesse exato momento voltou o preço normal. Acabou o desconto. E a partir daquele momento, o que é que eu aprendi? Eu aprendi que eu nunca poderia mais falar sobre isso. Poderia falar essa frase: é X, mas eu estou vendendo por X. Porque, na verdade, automaticamente eu já pensou isso. Então, quando você tem um preço, você nunca deve abaixar seu preço, pensando que você abaixando seu preço, você vai estar vendendo. Você está desvalorizando a sua mercadoria. Você está desvalorizando a sua mão de obra. O seu maior querer, que é o quê? É o seu trabalho. É tudo que você agrega quando você está fazendo sua peça. Um trabalho artesanal, ele requer muito tempo. Ele requer também um conhecimento prévio, né? De como você vai fazer, de que maneira você vai fazer para ter um acabamento melhor, o que você vai usar, como funciona. Porque muitas vezes nem sempre você faz uma peça e que vai para o mercado. Nem sempre. Então você também tem que pensar isso. Muitas vezes você perde também sua mercadoria quando você está fazendo. Né? Porque não saiu, não deu uma aparência, né? Não deu uma aparência que você esperava. Então, muitas vezes você faz peças que você não bota no mercado. Já aconteceu comigo. Por quê? Porque não deu um bom acaimento. Porque não deu. Por exemplo, eu fiz muitos tops, né? Eu fiz muitos tops e também já aconteceu isso, de eu fazer top e não botar no mercado. Por quê? Porque não deu um acabamento que eu pensei que ia dar. Então, muitas vezes você também tem que pensar nisso. Nem tudo que você faz, você vai botar no mercado, porque você sabe que não saiu como você queria. Então, se não ficou bem, por que você vai botar só para vender? Não, de forma nenhuma. E suas peças, ela, de uma certa forma, ela tem uma personalidade, né? Ela, quando você trabalha de uma forma é, agregando valor, essa você não precisa nem correr atrás de cliente. O cliente corre atrás de você. Porque o cliente é como assim, como uma árvore. Vamos imaginar. Eu vendo uma peça, por exemplo, para Sandra, que está aí, eu vendo essa peça. E a Sandra fica tão feliz com essa peça, que aí, quando as pessoas perguntam: uau, Sandra, gostei dessa peça, onde você comprou? É automático ela falar: ah, eu comprei com uma moça, a Sueli, ela faz um trabalho artesanal, ela mesma vai falar. Eu não vou ter nenhum trabalho de falar do meu trabalho, porque ela vai falar. Então, imagina você, essa árvore, ela vai fazendo assim, ela dá galho para cá, galho para lá, galho para cá. Então, o cliente vem até você, você não vai ter nem trabalho de correr atrás de cliente. Quando você faz um trabalho especial, né? Quando você agrega valor ao seu trabalho, é isso que vai acontecer. Uma certa vez, eu morava ali também no Leme, ali perto do Leme, Copacabana, entre um e outro, e eu morava em um prédio. Então, uma certa vez, chegou uma cliente até mim e falou assim, e eu sempre perguntava: como você me conheceu, né? Como você conseguiu meu telefone, ter meu contato? E essa mulher me explicou o seguinte: é uma produtora.
A Claudinha chegou até mim e falou assim: Ah, eu peguei seu contato porque eu estava conversando com uma outra produtora. Olha bem como é importante você saber agregar valor ao seu trabalho. Olha, ela falou: Eu estava conversando com uma outra colega dentro de uma van, porque ali na Globo eles tinham as vans que eles transportavam as pessoas para fazer esse trabalho. E aí eu estava conversando com essa colega, a Claudinha me falou. E aí ela comentou assim com a outra: Ah, então eu estou procurando uma pessoa que faz um trabalho assim, aí é um trabalho especial, é difícil, não sei o que. Ela estava conversando entre elas. E que era um trabalho exclusivo que ela precisava para um filme chamado Tainá 2. Motorista, olha bem como é importante. Olha bem. O motorista que não sabia de nada falou assim: Ah, desculpa, eu estou vendo que vocês estão procurando fazer um trabalho. Eu não sei se essa pessoa faz. O homem, esse motorista não me conhecia. Eu não sei se essa pessoa faz, mas eu costumo levar pessoas em um prédio. Eu sei que é nesse prédio, mas eu não sei aonde é o andar. Mas tenho certeza, se vocês procurarem lá, com certeza ele vai saber falar. E foi assim que aconteceu. Essa pessoa chegou lá no prédio, na portaria, e perguntou aonde tinha alguém que trabalhava, fazia um trabalho artesanal e chegou até mim. Então foi assim que eu fiz essa peça para o Tainá 2 e que foi filmado na Amazônia. Eles fizeram, eu fiz uma pulseira toda em prata, com peninhas, coisas assim. Então é muito importante você agregar valor ao seu trabalho. É muito importante você trabalhar com segurança. E a pessoa, o cliente, ele vai ter confiança no seu trabalho, ele vai ter confiança com quem ele está trabalhando. Né? Então, essa é a coisa. Quando o cliente chega até você, ele vai pagar, ele vai te pagar sem problema nenhum. O preço que você falar, você não vai ter que falar, ah, é X, mas para você eu vou fazer X. Não pode, nunca, nunca usar esse termo quando você está falando de um trabalho seu, um trabalho artesanal, de um trabalho que você levou um tempo para você fazer, que você leva tempo, você leva conhecimento, tem anos de experiência que também conta. Isso tudo isso. É o caso do seu Hilário. O seu Hilário, ele falou: Olha, eu não, esse preço, não estou cobrando pelo que eu fiz. Eu estou cobrando pelo que eu conheço. É conhecimento. Eu sei como eu bater no martelo. Eu sei a intensidade. Então, isso é um tempo que você leva. E você só sabe a intensidade de bater esse martelo por experiência. E tudo isso conta. O que é que nós temos que fazer? Nós temos que continuar com um trabalho diferenciado, porque quando você tem um trabalho diferenciado, você realmente pode dar valor a esse trabalho, né? Porque valor é uma coisa e preço é outra. Então, quando você tem valor, o seu cliente, ele não vai, o seu cliente tem a certeza, o seu cliente ele não vai comprar pelo preço, ele vai comprar pelo valor agregado àquela sua mercadoria.